Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia, aqui é o pastor Sérgio Lenz. E antes de tudo, não esqueça, vai aí embaixo, dá o like, deixa aquele like esperto, faça o seu comentário, aliás, compartilhe com alguém e não esqueça de dar uma olhadinha se você ainda está inscrito. Isso é importante para nós, tá bom? Então, roda a vinheta e vamos começar. Nessa jornada rumo à evolução, 7 de teologia, nosso coração em devoção, em devoção. Meus irmãos, está diante de nós, nesta noite, a proposta de nós analisarmos a segunda carta de Pedro. E a segunda carta de Pedro, ela tem 3 capítulos e, portanto, vamos estudá-la hoje, amanhã e quarta-feira, cada um dos seus capítulos. Então, se você tiver o cuidado de tomar a sua Bíblia, deixar aberta aí no seu colo, com a segunda carta de Pedro, a partir do primeiro capítulo, que vai começar dizendo: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Pois muito bem, a segunda carta de Pedro, ela é discutida até os dias de hoje nos seminários teológicos por divergir no estilo literário, na forma, na escrita, mas essa não é a nossa proposta. A nossa proposta é fazer um comparativo com a primeira carta e entender qual é o objetivo desta segunda carta. E quando nós olhamos para essa carta, nós vemos que ele tem aqui a proposta de encorajar os crentes a viver uma vida santa, diferente, claro, sempre crescendo no conhecimento de Deus e sendo vigilantes naquilo que nós conhecemos como os falsos ensinos. Agora perceba que a primeira carta de Pedro é Pedro olhando para a situação da igreja e para o passado. Pedro faz um comparativo para tentar lembrar os crentes que já sofreram nos dias passados com perseguições, com injustiças, com tragédias, com dificuldades. E aí ele vem nessa segunda carta, ele não olha só o tempo presente, o passado, mas ele olha para o futuro. Pedro consegue, assim como Paulo, ter um vislumbre de um problema que viria perseguir a igreja por todos os dias da sua existência, até os nossos dias, e eu não tenho dúvida alguma, até os dias finais da igreja. E o grande problema, a grande ameaça que Pedro trata nessa carta é o bem-estar do povo de Deus sendo abalado por conta dos falsos ensinos. E a fonte desses falsos ensinos, que haveria de começar nesta época que Pedro está escrevendo essa carta, ela está em fase embrionária em volta do cristianismo, mas ela viria se agregar ao cristianismo e trazer dificuldades sérias, que é a corrupção do gnosticismo. Você vai dizer: pastor, eu não sei o que é isso. E eu te explico de maneira bem clara, bem tranquila. Gnosticismo nada mais é do que um movimento religioso que surge nessa época da igreja, na segunda metade do primeiro século, e ela vem com um caráter não somente sincrético. O que é sincretismo? Sincretismo é uma coisa que mistura, ela procura buscar o melhor de muitos pensamentos, e além de sincrético, é esotérico. O que é esotérico? Fala de espiritualidade.
espiritualidade latente. E essa mistura de um caráter sincrético com um caráter esotérico que se desenvolve nesse período, ela combina misticismo com especulação filosófica. Aí você diz, pastor, traduz esse negócio para mim entender. Quando nós falamos de misticismo, tudo aquilo que procura buscar alguma coisa espiritual, alheio à Bíblia Sagrada, aquilo que o homem já provou. Sabe aquela coisa do cidadão que acordou um dia, olhou uma mancha na janela e viu a forma de um rosto de um anjo naquela mancha? Era só sujeira, era só passar lá um pano com sabão que limpava, mas na cabeça dele ele viu, nossa, é o formato do anjo. Aí está o anjo Galadriel me protegendo agora, e começa a acender vela e forma daquele misticismo um conceito religioso. Daqui a pouco tem gente vindo de vários lugares para oferecer uma vela, para pagar uma promessa, porque o anjo Galadriel está na janela do cidadão, até o dia que bate uma chuva forte e lava a mancha e o anjo vai embora. Então isso é misticismo, né? Mas não é só isso, ele mistura com especulação filosófica. E o que é a especulação filosófica? É aquela forma de pensamento que já estava na Grécia se desenvolvendo há dezenas, centenas de anos, que fala, você sabe o que é filosofia, né? É buscar o máximo da sabedoria e a partir dela prevalecer em cima do outro. Eu sou mais sábio do que você, então eu tenho mais conhecimento, eu tenho mais capacidade interpretativa, eu sou melhor que você. E agora com a especulação mística, eu sou muito mais crente que você. E dentro do gnosticismo havia uma proposta, quando ele se aproxima do cristianismo, porque o cristianismo diz o quê? Salvação pela fé em Jesus Cristo, não é isso? Se você crer em Jesus, será salvo. Inclusive, Paulo ele estende, será salvo tu e tua casa. Aí o gnosticismo ainda assim, não, calma gente, não é assim. Só crer em Jesus é muito pouco. Você tem que ter um conhecimento extra. Você tem que saber mais do que os outros. Você tem que ter uma iluminação especial. Você tem que saber filosofar acerca da vida. Você tem que entender que a matéria, a carne, isso aqui é pecado, isso aqui é ruim. Então Deus não está interessado, quando você morrer você vai virar pó. E está tudo bem se você se jogar. Os crentes, eles falam esse negócio de pecado, de coisa errada, de santificação, isso é tudo bobagem. Vamos se jogar na gandaia, na folia, e vamos fazer tudo que a carne manda fazer, porque Deus só quer o intelecto melhorado, Deus só quer a alma aprimorada, Deus só quer a iluminação espiritual. Isso é gnosticismo na prática. Aí Pedro vê esse troço se achegando às margens da igreja e diz, para tudo, que está tudo errado, isso aqui não vai dar certo. Eu vou explicar para vocês como é que é a prática progressiva da graça cristã revelada para a nossa salvação. Então ele começa, como nós já lemos no primeiro verso, escrevendo Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. E aqui tem duas coisas que parecem ser contrárias: ou é servo ou é apóstolo. Pedro, ele lembra aos seus ouvintes, porque essa era uma carta que circulava entre as igrejas, que na verdade não eram igrejas como nós temos hoje com templos, nada mais era do que reuniões, amontoados de crentes que se encontravam ou numa caverna, ou lá no túmulo, ou se encontravam numa casa, ou debaixo de uma árvore, ou atrás de uma montanha, em algum lugar. Então era ali que os crentes se reuniam. E aí essa era uma das cartas que circulavam naqueles dias. Ele diz: eu sou Pedro, o apóstolo, que tem autoridade para falar, para escrever, para orientar, para mostrar, para profetizar, para dizer para vocês aquilo que está certo e errado. Mas o que eu acho fantástico em Pedro, assim como em Paulo,
ele diz: eu sou apóstolo, mas eu também sou servo. Aliás, se você perceber, primeiro ele se coloca como servo. Ele não vem arrogando para si: eu sou o grande apóstolo Pedro, fundador da igreja. Ele diz: Pedro, o servo de Deus. Aleluia. Pedro, o servo. Olha que interessante. E ele enfatiza para nós na sequência, ele diz: aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele diz que a fé do crente mais fraquinho, a fé do crente mais novo na fé, ela é tão preciosa quanto a fé dos apóstolos, como o caso de João, que deitou a cabeça no peito de Jesus. Glória a Deus. Ele lembra você que você não é menos importante do que João, que comeu ao lado de Jesus, Pedro comeu ao lado de Jesus, Tiago, Bartolomeu, Filipe. Você não é menos importante para Deus. O teu nome, o meu nome, os nossos nomes estão escritos no livro da vida, e por isso vale a pena você. Glória a Deus. E ele está lembrando isso. E aí ele vem no verso 2 e traz uma saudação que é característica do Novo Testamento. Ele escreve: graça e paz vos sejam multiplicados. Essa expressão no grego é haris kai eirene. Graça e paz, haris kai eirene, vos sejam multiplicados. Meu irmão, dinheiro é bom, bens materiais são maravilhosos, a saúde do nosso corpo, ter um corpo marombado, forte, fitness, com todos os índices glicêmicos, colesterol, tudo em dia, tudo isso é maravilhoso. Mas Pedro nos lembra que o que precisa ser multiplicado nas nossas vidas, em um mundo corrompido, em um mundo que balança como um bêbado de lá e para cá, cheio de guerra, cheio de briga, cheio de coisa ruim, o que precisa ser multiplicado para nós é a graça e a paz que vem de Cristo Jesus. Aleluia! E isso é maravilhoso, porque quando essa graça e essa paz vai ser multiplicada em nós, quando ela pode ser multiplicada? Quando nós conhecemos a Deus de maneira cada vez maior, de cada vez mais crescente. Por isso, diferente de alguém que pensa: não, eu aceitei Jesus e vou ficar parado do jeito que eu estou, tá bom, eu não quero cargo, título, posição, nome, eu não quero ser famoso, eu não quero. Não dá. No reino, uma vez que você entregou sua vida para Jesus, você é obrigatoriamente impelido a crescer. Você lembra que Jesus falou acerca dos ramos da oliveira? Eu sou a oliveira verdadeira, vós sois os ramos. Onde você viu na natureza uma oliveira ou qualquer outra planta que o ramo nasça e fique pitoco? Não existe isso. Naturalmente, um ramo que nasça, ele cresce, e ele só vai parar de crescer, ele só vai parar de frutificar se ele for cortado da oliveira verdadeira. E aí você sabe o que Jesus fala acerca disso: se for cortado, seca e não presta para mais nada, a não ser que o meu Pai pegue e lance para o fogo eterno. Você entende qual é a implicação que Pedro está nos lembrando aqui, quando ele diz: graça e paz sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor? Você precisa crescer. Nós precisamos crescer todos os dias. Todos os dias temos que aprender algo novo, todos os dias temos que entender algo novo, todos os dias temos que caminhar no processo da santificação, de modo que o nome do Senhor seja cada vez maior e mais glorificado através das nossas ações. Diferente do gnosticismo, que dizia: não,
pode apodrecer a carne, pode jogá-la no pecado, pode fazer o que você quiser, porque basta filosoficamente você ser maior do que os outros e tá bom. Aqui não, aqui ele diz: nós, igreja, ramos frutíferos ligados na oliveira verdadeira, somos convocados a crescer todos os dias. Bendito seja o nome do Senhor. Bom, aí ele nos dá a explicação a partir do 3º verso. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria virtude, glória e virtude, pelas quais nos tem sido doadas suas preciosas e muito grande promessa, para que por ela vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões. Olha, uma das coisas que Pedro lembra aqui é que essa ordenança, essa obrigatoriedade que pesa sobre os nossos ombros, de nós crescermos todo dia, ela não vem sozinha, ela não vem desacompanhada, ela não vem de maneira isolada. Essa ordenança, ela vem com a presença do próprio Deus, nos equipando com tudo que é necessário para nós crescermos. Quer dizer, na ordem, no afã de crescermos, nesse processo da santificação, Deus não diz para você, vai e faz sozinho. Ele diz, vai que eu sou contigo, vai que eu estou do teu lado. Ele está como que dizendo, sabe aquela mãe, aquele pai amoroso que olha para a criança e diz, vai que você consegue, eu estou contigo, vai que você consegue, você vai dar conta, eu vou te ajudar, te levante, te esforça, que eu te tomo pela tua mão direita. Aleluia. Então, nós somos sim participantes da natureza divina para escaparmos da corrupção do mundo, não como quer o gnosticismo. O gnosticismo diz, Deus, ele como força se espalhou, se derramou, se deitou sobre toda a terra, então tudo tem uma centelha divina, Deus está em tudo. O nome disso é panteísmo, Deus em todas as coisas. Isso está errado. Deus não está em tudo, não obstante ele ser o sustentador de todas as coisas, ele está separado da criatura, e o que une Deus à criatura é o sacrifício vicário de Cristo Jesus. Quando você entrega a sua vida para Jesus, ele passa a ter uma porta aberta no teu coração, porque o teu coração está fechado e a tranca é por dentro. Por isso que no livro do Apocalipse Jesus diz, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta eu entrarei, serei com ele e ele comigo. Bendito o nome de Jesus, aleluia. Mas daí, a partir do versículo 5, tem um esquema de degraus de crescimento espiritual que é muito bacana. Dá uma olhadinha lá. Ele continua, escreve, por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, aí ele começa a nos mostrar os degraus, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, o amor. Agora, observe isso aqui como degraus. Qual é a base, o degrau base que vai sustentar tudo isso que ele escreve aqui? Qual é o degrau base? É a fé. A fé é a base de tudo. Por quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu estou aqui, mas estava cantando a marchinha da Revolução lá da década de 70, estava à toa na vida, o meu amor me chamou, fui lá na igreja, sentei e assisti o culto. É isso que acontece na vida de pessoas que não entenderam o processo da santificação, que são degraus.
E o degrau base é a fé. Eu não estava, eu até podia estar à toa na vida um dia. E o meu amor me chamou para ir lá no culto, eu fui lá. Mas no dia que eu ouvi a palavra, e a palavra entrou no meu coração, entrou e um processo se iniciou, chamado processo da santificação pela fé. Não é mais pelo que ela me disse, mas agora é pelo que eu mesmo estou provando, ouvindo a palavra e permitindo que esta entrando na minha alma, crie a firmeza, a substância da fé. E agora ninguém mais me chama, eu vou sozinho, porque eu creio que o meu Deus está lá me esperando, seja no culto, seja na oração, seja no processo de aprendizagem da palavra, sozinho, em curso, não importa, a fé me move em direção a isso. Ninguém me chama mais, ninguém me manda, ninguém me constrange, ninguém me dita o que fazer, porque pela fé eu creio que o meu Deus está na minha frente, está dizendo, amém. Vamos lá que eu te ajudo. Aleluia. E aí? Ter fé é tudo, pastor? Não, ter fé é a base. Se ficar só na fé, aí você vai observar que todas as religiões do mundo têm fé. Aliás, para você estar sentado aí nessa cadeira ou nesse banco agora, você precisa de fé. Porque quem garante para você que alguém não foi lá e soltou os parafusos antes de você chegar? E que quando você sentou aí, os parafusos rangeram e quando você se mexer vai cair tudo e você vai passar vergonha. Preciso fé. Para você estar aqui hoje foi preciso fé. Para você ligar esse vídeo foi preciso fé. Será que vai dar certo? Eu vou dar fé que vai dar certo. Deu certo. Você entende por que você colocou o despertador para acordar hoje pela manhã? Porque você teve fé que ia acordar. Que garante que você não ia morrer dormindo? Você teve fé que ia acordar. Então fé é base de tudo. Mas aí Pedro escreve dizendo, com a fé você precisa associar a virtude. E virtude começa a entrar num campo complexo, porque virtude é excelência moral. Sabe o que é excelência moral? É ter uma moral ilibada, que você pode andar em qualquer lugar e você sabe que ninguém vai te acusar de coisa alguma ruim. As pessoas que falarem mal de você são mentirosas, ou estão fazendo aquilo que hoje se fala muito, o tal da fake news, né? É uma notícia enganosa, porque você pode provar tudo que você faz, você tem excelência moral. Então, associa a fé à virtude, mas ter uma excelência moral não é tudo, ele diz, junto com isso, coloque o conhecimento. Conhecimento nada mais é do que sabedoria prática. Lembra da sabedoria e do conhecimento? Sabedoria é saber que tomate não é uma hortaliça, o tomate é um fruto, mas, né, isso é conhecimento. Sabedoria não colocar o tomate na salada de fruta que vai dar ruim. Então, sabedoria e conhecimento precisam andar juntos. E aí ele diz, associa isso, domínio próprio, porque não adianta eu ser moralmente íntegro, ter conhecimento, ter sabedoria, tá tudo certinho, ter fé, se na primeira vez que alguém me calça, eu vou na garganta do cidadão. Na primeira vez que alguém diz um não para mim, eu já saio falando mal dele para todo mundo, já crio um inimigo a partir dali, já quero o mal daquela pessoa, já faço um voodoo para ela, quero que ela morra seca. Meu irmão, se eu não tiver domínio próprio, o que vai ser da minha vida cristã? O que dirão as pessoas? Nossa, olha lá o crente, que bonito ele. Então, domínio próprio, tenha o domínio próprio. E com o domínio próprio, ajude a perseverança, tá? Porque perseverança no contexto aqui nada mais é do que a paciência em meio às provas. Tem hora que você olha a sua volta e diz, uau, só tem deserto. Olha para frente, para trás, para a direita, para a esquerda, bordo,
E só tem deserto, não tem árvore, não tem mar, não tem rio, não tem casa, só tem deserto, tá uma tragédia a minha vida. Mas lembre-se, se você andar um passo de cada vez, sempre na mesma direção, você vai observar que o deserto também tem fronteira. Por maior que seja, pode ser o deserto do Saara, com tantos 1000 quilômetros de diâmetro. Se você andar sempre em linha reta, o teu deserto, ou ele chega numa floresta, ou ele chega no oceano. O teu deserto termina. Então, por isso, é preciso juntar perseverança. E aí, tá bom aí, Pedro? Não. Com a perseverança, não esqueça da piedade. Piedade, aqui o apóstolo Paulo explica. Ele diz que piedade é um negócio bem bacana. Alguns investem na saúde do corpo físico, mas é mais importante investir na piedade. Piedade nada mais é do que devoção a Deus. Sabe quando você faz uma tarefa básica da casa, você varre lá a soleira da porta da sua casa. Não vou eu varrer a sua casa. Não vai o vizinho varrer a sua casa. Não, é você que tem que varrer. Então você diz, a casa é minha, eu que tenho que varrer, é obrigação minha. Mas se você varrer aquela casa, aquela soleira daquela porta, com qualidade tal como se estivera fazendo ao Senhor, a sua vida vai ser diferente, porque você vai fazer com piedade, com devoção a Deus. Quando você vai lá na academia cuidar do seu corpo, não faça para aparecer para os outros, mostrar meus músculos, mostrar minha forma física, não. Faça para que você tenha saúde, para dizer, Senhor, essa carcaça velha aqui foi o Senhor que me deu. Eu estou fazendo isso aqui para glorificar o nome do Senhor. Isso é piedade, é devoção. Quando você penteia o cabelo, quando você escova os dentes, quando você faz um exame médico, quando você abençoa alguém, quando você traz uma oferta na igreja, quando você fala uma palavra de gratidão, quando você dá um sorriso, um abraço, faça-o com piedade, com devoção a Deus, como se estivera fazendo o Senhor. Você vai observar que as coisas vão ser diferentes na sua vida. Deus vai multiplicar bênçãos na tua história. Você pode observar isso. E aí ele ensina, inclusive, ele diz, gente, lembre-se, a piedade é muito boa, mas junte a piedade à fraternidade. Porque você está fazendo para Deus com devoção, mas daí você vai... E lembre-se que você tem que fazer pelos teus irmãos. Os teus irmãos aguardam o teu melhor, aguardam a tua devoção. E Jesus, inclusive, diz, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E eu vim para dar o exemplo para vocês. Infelizmente, principalmente quando alguém ascende um cargo de liderança, acende um cargo um pouco acima, com um título um pouquinho mais rebuscadinho, aí ele quer ser servido. É legal ser servido, é bom, e eu não tiro a possibilidade de alguém que me trouxe um copo d'água, que me serviu um copo d'água, de ganhar o galardão de trazer um copo d'água. Eu sempre digo, quando alguém diz, eu quero lhe abençoar, quero lhe dar um presente, quero lhe dar um dinheiro, quero lhe dar alguma coisa, estou aqui para receber. Mas não é porque eu sou sovina, mesquinho e quero estar sugando as pessoas. É porque eu entendo que se alguém sentiu no seu coração o desejo, a necessidade de me servir, de me abençoar, eu não posso reter a bênção na vida dessa pessoa. Não retenha a bênção. Quando alguém quer te dar alguma coisa, quando alguém quer fazer o bem por você, aceite isso e transforme isso numa corrente do bem. Faça o bem para alguém também, porque aquilo que vai volta. É a lei da natureza, a lei do retorno nesse mundo. Tudo que você faz volta para você. E aí Pedro, ele vai terminando e diz, acima de tudo, junte a isso o amor, porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos nem infrutuosos
no pleno conhecimento do nosso Senhor. Veja que Pedro está querendo dizer para nós que a falta dessas coisas resulta em cegueira espiritual. E além da cegueira espiritual, vai nos levar a esquecer da purificação dos nossos pecados. Você lembra quando você era perdido? E nós cantamos aqui no início, né? Eu andava pelas ruas da cidade procurando essa tal felicidade, pelos bares eu vivia, só encontrei maldade, até que uma luz brilhou no meu caminho. Que luz é essa? Glória a Deus. É a presença de Jesus. Aleluia. E a presença de Jesus, ela vai nos dar a certeza da eleição, tanto que é os versos 10 e 11. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. A entrada para o reino eterno será larga, será rica, será bondosa para os que perseverarem. É isso que Pedro está explicando, que diferente dos gnósticos que dizem, não, tanto faz, viva de qualquer jeito, faça o que você quiser, porque o importante é que você é melhor do que os outros, você tem um intelecto melhor do que os outros, e você pratica alguma arte mística e está tudo bem assim, porque Deus é um ser espiritual e você sendo espiritualizado, tá bom. Pedro diz, não. O caminho com Deus é diferente, começa pela fé e termina no amor. Amém, glória Aleluia. a Deus. Glória a E Deus. os degraus que passam entre a fé e o amor diz respeito à nossa convivência conosco, com o nosso próximo e automaticamente com o nosso Deus. Tudo está interligado, nós não somos ilhas, nós não vivemos separados. E aí nós vamos para a segunda parte, a partir do versículo 12, quando Pedro dá o seu testemunho e lembra como é importante a confirmação da verdade. Veja, ele começa lá no 12, por essa razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora sejais certo da verdade, já apresento convosco ela confirmada, também considero justo, enquanto estou no tabernáculo, despertar-vos com estas lembranças. Essa lembrança constante que Pedro está trazendo para eles aqui. Pedro está consciente de que ele vai morrer. Você lembra como Pedro foi morto segundo a tradição? Eles foram dizer, você é que é o que prega do Nazareno, nós vamos te crucificar igual o teu mestre. Aí ele disse, não, posso pedir uma coisa? Tenho direito ao último pedido de condenado? Não, eu não mereço ser crucificado igual ao meu mestre. Eu não mereço. Me crucifique de cabeça para baixo, se for possível. E ele é crucificado, segundo a tradição, de cabeça para baixo. Então, Pedro está consciente. E sabe, alguns de nós já vivemos o bastante, talvez, para ter consciência de que cumprimos algumas questões da nossa chamada. Talvez você que me assiste, não sei qual é o dia que você está me assistindo, talvez você já esteja com a sua idade bem avançada e você já tenha feito algumas coisas para o Senhor. Mas importa a cada um de nós que nós preparemos para o dia final e até lá nós tenhamos a consciência de que temos um legado. Um legado, deixar um legado. Sabe o que é um legado? É aquilo que as pessoas falarão de você por muito tempo após a sua morte. Sabe aquelas frases de efeito que você ainda, talvez alguns de nós, diz, já dizia o meu avô, já dizia o meu falecido pai, já dizia minha mãezinha de saudosa memória. Você sabe essas expressões que nós usamos? Agora, não só uma frase de efeito, pense em um legado duradouro, pessoas que vão se lembrar da sua atuação. Você lembra quando Pedro estava lá em Jope, eles vieram lá falar sobre Dorcas? Essa mulher não podia ter morrido, essa mulher era fantástica, essa mulher nos ajudava, ela fazia roupas, ela estendia. Sabe essa coisa que moveu Pedro ao ponto de ir lá e orar para a mulher voltar? É essa coisa do legado que nós precisamos deixar.
Precisamos pensar de como seremos lembrados, e isso é importante. Pedro está sabendo que essa coisa vai acontecer. Aí, a partir do versículo 16, ele então nos dá a certeza de que Deus havia revelado as coisas para eles. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas engenhosamente inventadas. Aí ele já está batendo nos gnósticos, começa aqui. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Sabe, há algumas questões da nossa vida espiritual que precisam ser trabalhadas. Muitas pessoas vêm à igreja, participam de alguma denominação, participam de alguma forma de culto, mas elas vão lá por aquilo que os outros falam. Não, porque lá me falaram que é bênção, porque lá eu ouvi falar que é isso, porque lá revela aquilo, porque lá ensina aquilo, porque lá faz aquele outro. Meu irmão, você e eu somos instados constantemente pela Bíblia Sagrada e a seguir o exemplo do patriarca Jó. Você lembra de Jó? Jó disse: já não é mais pelo que ouvi falar, mas agora é pelo que os meus olhos puderam ver. Amém. E não era no sentido de olhos físicos, o olhar, mas ele estava falando no sentido de provar da sua própria existência quem é Deus. É a convicção que te move. Alguém me perguntou outro dia: pastor, como é que eu vou saber que Deus falou comigo? É uma pergunta séria, uma pergunta pertinente. Uma jovem perguntando: como eu vou saber se Deus falou comigo a respeito de algum assunto? Eu disse: é muito simples. Se eu perguntasse para você: você é homem ou mulher? Não, eu sou mulher. Eu sou mulher. Quem te disse que você é mulher? Não, pastor, mas biologicamente é só olhar para mim, eu tenho convicção. E se eu te ameaçasse de morte dizendo que você não é homem nem mulher, que você é uma nuvem, que você é uma pedra, aí eu iria rir, porque eu sei o que eu sou. Exatamente, essa é a certeza. Quando Deus falar com você, quando você tiver intimidade no seu relacionamento com Deus, Aleluia. Ninguém demove você disso. Amém. Ninguém tira você dessa verdade. Ninguém vai roubar de dentro de você. Era isso que levava os cristãos dos primeiros séculos às arenas, com leões de 400 quilos vindo ao seu encalço, que os levava para serem amarrados em postes, embebidos em óleo e serem queimados vivos, usados como tocha, de serem enforcados, crucificados, apedrejados, cerrados ao meio. Ninguém, você olha para a galeria dos heróis da fé do capítulo 11 de Hebreus, ninguém roubou deles a convicção de que Deus é Deus, e de que Ele havia aparecido para eles, e de que Ele estava no controle das suas vidas. Quando morre alguém que tem certeza de ter intimidade com Deus, você não vai ver uma pessoa dessa gemendo, reclamando, gritando, chorando. Muito pelo contrário, os que dormem no Senhor dormem com paz. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu já vi um sem número de pessoas no seu estado terminal. Eu já contei aqui em outra situação da minha avó, que no leito do hospital, nem no quarto era, no fim do corredor, porque não tinha quarto. Ela, dá tantas horas da noite lá, ela olha para minha mãe e diz: olha lá, o meu Jesus está vindo me buscar. Aleluia, aleluia, aleluia. Foi batizada com o Espírito Santo. Amém. Naquela hora, uma luterana batizada com o Espírito Santo. Falou língua estranha, sorriu para Jesus, fechou os olhos e partiu com ele. É Deus. É isso que é a convicção que Pedro está nos lembrando aqui. Nós não estamos seguindo fábulas
engenhosamente inventada. Ninguém está inventando fábula. Meu irmão, essa palavra que nós estamos falando aqui hoje é uma palavra que Pedro escreveu há quase 2000 anos atrás e que continua salvando, transformando vidas até os nossos dias. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E aí ele continua no verso 19: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Palavra de Deus, ela tem que ser a luz que guia o crente até o retorno de Cristo. Irmão, hoje nós temos a liberdade de servir a Deus, de andar aos pares, de testificar, de estar em cultos. Mas e se chegar um dia em que você não puder mais falar de Jesus, como é que você vai fazer? Você vai deixar de ser crente? Você vai abandonar a fé? Não! Nós temos essa palavra que é uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Aonde estiver mais escuro, às vezes eu ouço pessoas reclamando, pastor, porque lá na minha casa, na minha família, é uma treva, é uma tribulação. Brilhe, permita Jesus aparecer na tua vida. Mas lá eles só pisam em mim, eles me machucam, lá eles me maltratam. Pois aqui associe a vossa piedade à perseverança, não é isso que Pedro diz? Mostre que Jesus sofreu também por você. Imagine as pessoas dizendo, vai aí, vamos, tu não é o Cristo, desce da cruz, médico, cura a ti mesmo. E o Criador de todas as coisas, o mantenedor de toda a humanidade, cabeça baixa, sofrendo, apanhando. O que é que somos nós diferente do nosso mestre? O próprio Jesus disse, se fazem isso com o seu mestre, imagina o que farão com os seus discípulos. Não espere coisas melhores. Se temos uma vida melhor hoje, glória a Deus, agradeça a Deus todo dia. Mas se a sua vida não for tão boa como você gostaria, ou como de alguém que você conhece, aceite isso e glorifique a Deus, dizendo, eu estou sofrendo no meu corpo, na minha história, aquilo que o meu Senhor sofreu também, um pouquinho menos talvez, ou bastante menos, não importa, mas estou tendo a oportunidade de glorificar o meu Senhor no meu sofrimento. Glória a Deus. E aí os versos 20 e 21, para a gente terminar, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular erudição, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Olha, os profetas garantiram para nós que a Escritura tem autoridade. Eles nos dão a certeza de que se nós confiarmos na autoridade da palavra de Deus, isto será suficiente no momento em que for preciso. Confie na palavra. A palavra tem a resposta que nós precisamos. Amém, meus irmãos?